Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos para falar um pouco mais sobre o rescaldo do empate no derby e de como tem um fator que tem sido determinante na recuperação alvinegra. Sim, trata-se de Antônio Oliveira. Antes de tudo, um recado de agradecimento. Gente, 25 mil pessoas simultâneas, eu ainda estou digerindo o que aconteceu depois do derby. Uma live que tem mais de 230 mil visualizações. O canal batendo 955 mil inscritos, números impressionantes. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Você que ainda não se inscreveu, por favor, eu estou com essa meta aí, faltam 45 mil, né, algo assim para a gente chegar em 1 milhão. É um número que para mim já foi muito mais difícil de bater, mas nos últimos tempos vocês transformaram isso aqui numa avalanche, né, de gente chegando, gente consumindo conteúdo. Então, de coração, muito obrigado, muito obrigado. Vamos juntos, tá? Vamos falar sobre o Corinthians e do day after, esse empate no derby, com sabor de vitória, sim, pela sequência, pela forma que foi, pela circunstância. Muita gente comentando também o texto que eu publiquei na minha rede social. Quem quiser conferir lá no meu Instagram, @ChicoGarcia. O pessoal da Central do Timão até roteirizou o vídeo, né, com imagens, com uma locução. Obrigado pelo carinho. E é dessa forma que eu penso. Você tem jogos que às vezes não é necessariamente o resultado, não é vencer, claro que vencer é o mais importante, mas diante do cenário, né, contra um rival muito mais bem estruturado, por tudo que aconteceu no jogo, não tem como a gente não considerar que o Corinthians sai muito fortalecido de tudo que aconteceu. E com alguns destaques que a gente, inclusive, né, detalha para a partir de agora. O técnico Antônio Oliveira tem sido um cara determinante nessa recuperação do time. Dito pelo próprio presidente Augusto Melo, e não há como a gente não aferir isso. É muito curioso, porque se a bola do Garro não entra, a gente estaria falando aqui de uma derrota. Mas o futebol ele tem esses Cs, né? Não tem como a gente não mostrar que a empolgação do Antônio, quando ele, depois que o jogo termina, com o discurso dele no vestiário, com uma sequência de 2 vitórias e um empate contra o Palmeiras da forma que foi, não tem como a gente não valorizar o que está sendo feito. Porque muitas vezes na dificuldade, no detalhe, na bola que bate na trave e entra, ao invés de bater na trave e sair, mesmo com o goleiro adversário falhando, o futebol tem disso. Mas tem também uma construção que vai sendo feita através da confiança, da motivação, de você convencer o atleta de que ele pode mais. E o Corinthians estava vivendo um inferno astral, de tudo que acontecia, com notícias. Cada vez que o Augusto Melo puxava uma gaveta, tinha uma dívida diferente deixada pelo Duílio. Jogadores que ele não conseguia inscrever, jogadores que ele não conseguia contratar, porque os clubes sul-americanos não tinham mais confiança no Corinthians, tudo girava contra. O time não correspondia, o Yuri Alberto estava sem fazer gols, e aí você começa a ver uma retomada, você começa a ver, e exatamente por que eu falo no comandante? Porque ele é o centro de tudo. Por que a responsabilidade maior é do comandante? Porque também, quando o time vence, você tem que valorizar o que esse cara está fazendo. Esse cara chegou num ambiente completamente abalado. Num clube em que é o maior da sua carreira, então ele não tinha tido uma experiência num clube de massa, num clube de tanta pressão, e chega e, cara, ele começa a centrar um pouco as coisas, ele começa a conversar com alguns atletas e dizer, não, você consegue, não, eu vou te escalar aqui, alguns chegando ontem, né, e ele já botando no time, mas conversando, tentando estabelecer uma melhor estrutura, sofrendo também, como foi o caso, e eu tiro um pouco da responsabilidade dele a escalação do Fausto Vera, que muita gente não queria que ele jogasse, mas eu vou para o elenco, gente. Ele não tinha muito o que fazer. Eu talvez estivesse na pele do Antônio, talvez colocasse o Fausto também, pela dificuldade do elenco. E o que comprova que a diretoria precisa ir ao mercado e buscar mais um jogador para o meio-campo. Ele tem o Ranieri, que é um cara dele, né? É um cara que olha como a vida é irônica, né? O Ranieri vem do Cuiabá muito antes do Antônio Oliveira. Depois eles vêm trabalhar juntos aqui e a gente vê como essa parceria está funcionando. Enfim, eu acho que o Antônio Oliveira, até pelos discursos, tem sido um cara muito mais epidérmico, né? Muito mais envolvido do que o seu antecessor, né? Estava na cara que o Mano Menezes não estava com o mesmo ímpeto, né, de corresponder, se sentou no contrato e não tinha como dar certo, da forma como a situação se desenrolou. E a gente tem trechos aí dos bastidores
que a Corinthians TV divulgou, do derby, né? No momento antes da bola rolar, vocês vão ver que ele faz um discurso antes da bola rolar, e depois, quando o jogo termina, reparem como ele abraça os jogadores, e especialmente Rodrigo Garro, que é o cara que cobra a falta e dá o empate e evita a derrota do Corinthians. E aí depois o discurso dele após o jogo. Se liga. Sejam competitivos. Gostem de ganhar. Bora. Muito orgulhoso de vocês, desistir jamais, ser top sempre, pois é a vossa qualidade sobressai. Desistir jamais, competir sempre. Mas é a forma, né? Não é uma frase solta, não é uma frase, é a maneira como ele consegue convencer os caras, e a gente vê na prática que o Corinthians, ele pode em algum momento, pela questão tática, né, apresentar um buraco na frente da área em que o Palmeiras aproveitou. Ele pode ter alguns erros de passe, ele pode ter alguma dificuldade técnica no jogo, mas você vê que é um time que morde, que é um time que compete e que é um time que não desiste. O empate ele aconteceu dessa maneira também, porque era muito natural, muito simples você ter um relaxamento, um abatimento, depois de tomar 2-0 contra o Palmeiras fora de casa. E aí depois você acaba perdendo 2 jogadores, ficando com 9 em campo. Já tinha saído o gol do Yuri, né, que é o começo da reação, e o time foi lá. E seguiu tentando. E aí eu queria destacar o que, para mim, mostra um pouco desse novo momento do Corinthians. Reparem na comemoração de Pedro Henrique. O Pedro Henrique é o mais novo chegado, né, juntamente do Mateuzinho, e é um cara que... ele já é muito Corinthians. E eu queria dizer para vocês que esse jogo é daqueles vestibulares, é daqueles jogos que eles ensinam aos recém-chegados o que é ser Corinthians. Tem